Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 5 diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Os irmãos agora podem sentar. Meus queridos, a história do Evangelho é a história da oferta que Deus fez de si mesmo pelos nossos pecados. É a oferta que Deus fez de si mesmo pelo nosso resgate, porque nós não tínhamos capacidade de pagar a nossa dívida com a justiça de Deus. E Ele mesmo decretou o preço, né? Sangue perfeito, e Ele mesmo se deu para pagar ao nosso pecado como oferta à justiça dele mesmo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, a história do Evangelho é uma oferta, ou seja, a história de uma oferta que Deus fez de si mesmo por nós. Amém? E nada mais justo do que nós também ofertarmos para Ele a nossa vida. Não é assim, irmãos? E de fato é isso que o Senhor espera de nós. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, 12, ele fala que ofereçais o vosso... Ele pede até pelo amor de Deus, ele fala, né? Pelo amor de Deus, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele estava falando, irmãos, que nós temos que ofertar também ao Senhor o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus espera isso de mim, de você. Amém, irmãos? Uma oferta também para Ele. Agora, meus queridos, pensando sobre isso, não é? Pensando sobre essa questão de oferta, vem uma questão para nós. Que questão é? Será que nós estamos ofertando da maneira certa, irmãos? Será que Deus recebe qualquer oferta de qualquer maneira, de qualquer jeito? Será que Deus recebe, irmãos? Porque a cada dia mais, as pessoas estão assim: Jesus é bonzinho demais, Jesus é um cara legal, Ele recebe, Ele me conhece, Ele sabe, e ele me aceita do jeito que sou. Irmãos, o Senhor nos recebe do jeito que nós somos, mas Ele não nos aceita da maneira que somos, porque assim não precisava de conversão. Você está entendendo, irmãos? Ele recebeu a mim, irmãos, um maconheiro, um drogado do mundo aí, misturado com rock satânico, recebeu a mim, mas Ele não me aceitou dessa forma. Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Você está entendendo, irmãos? Será que Deus recebe de qualquer maneira, meus queridos? Pensando sobre isso, meditando sobre este tema, eu pensei, qual a melhor história bíblica para falar a respeito disso? E eu cheguei à conclusão de Caim e Abel, os dois primeiros que ofertaram ao Senhor, não é, irmãos? Eles adoraram a Deus através das suas ofertas, e Deus aceitou a oferta de um e não de outro. E se você lê assim a grosso modo, você fica em dúvida. Ora, eu estou dizendo a grosso modo, porque quem lê mesmo profundamente vai entender o porquê Deus aceitou a oferta de um e não de outro. Mas a grosso modo, irmãos, a gente fica pensando, ora, por que Deus aceitou a oferta de um e não de outro? Meus queridos, nós vemos que eles eram iguais, porque eles tinham os mesmos pais. Os irmãos estão entendendo? Eles foram criados fora do jardim. Eles não viram o jardim. Adão e Eva sim, eles não. Eles foram criados fora do jardim. Eles receberam, meus queridos, a mesma instrução religiosa. Adão disse assim: meu irmão, por causa da tua mãe a gente pegou em bomba, a culpa é dela. E com certeza Eva disse: nada disso, Deus falou, foi com você, a culpa é sua. Em suma, o ensinamento religioso que eles receberam foi: olha, obedeça a Deus que é melhor. Não é assim, irmãos? Eles inclusive entenderam essa questão do sacrifício, porque os pais deles devem ter dado a mesma instrução aos dois. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os dois trouxeram ofertas ao Senhor, ambos trouxeram oferta ao Senhor, não é? Entretanto, meus queridos, Deus recebeu a oferta de Adão e não de Caim. Irmãos, que coisa, né? Porque se nós olharmos, eu falei ao contrário, Ele ofereceu a oferta, ele recebeu a oferta de Abel e não a de Caim, não é? Adão estava fora dessa. Irmãos, e quando a gente olha, não é?
Quando a gente olha assim, a gente fica pensando, poxa, que coisa, né? Como o homem vê diferente de Deus. Não é verdade, irmãos? A gente fica pensando como a gente olha para uma pessoa com toda a aparência de que está tudo bem o seu relacionamento com Deus, que é um crente de verdade. Não é assim, irmãos? Mas a verdade não é, não é? Como a gente olha e se engana muitas vezes, né? Com o palavreado, com o jeito de falar, né? Até com o jeito de pregar, de ministrar, e a gente pensa, poxa, que bênção, mas só Deus conhece o coração. E eu me lembro, meus queridos, de uma história muito antiga, de um pastor, irmãos, que estava encantado com o coral da sua igreja. Vozes tremendas, divisão de vozes, soprano, contralto, né? Baixo, ré, médio, ré, né? Eu tinha tudo, meu irmão, tinha tudo no coral. E ele estava encantado, porque, irmão, não tem coisa melhor do que um pastor ver sua igreja funcionando, né? E ele olhando aquilo, ele louvando a Deus, ele disse, meu Deus do céu, que coisa linda esse coral. Aí ele pede ao Senhor, isso é uma história verídica, viu, irmãos? Ele pede ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos, porque eu acho que tu deve estar recebendo este louvor de uma maneira, este louvor deve estar chegando a ti assim, abalando o teu trono, não é? Essas foram suas palavras. Abre meus ouvidos para eu ouvir da forma como tu estás ouvindo. Irmãos, sabe o que ele ouviu? Ele ouviu como que, são palavras dele, um copo sendo arrastado no chão, relado no chão. E ele começou a botar as mãos nos ouvidos, assim, ninguém entendeu. Ele, meu Deus, aquela coisa horrível. Ele mandou parar e falou. Ele disse, tem alguma coisa errada, vamos orar. Irmãos, meses depois ele descobriu pessoas tendo até casos homossexuais dentro do coral, né? Coisas pequenas e coisas grandes. A técnica estava perfeita, o visual estava perfeito, mas a adoração não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E dito isso, meus queridos, nós temos que entender, irmãos, que houve uma diferença entre a adoração de Abel e a adoração de Caim. Amém, irmãos? Porque a diferença estava justamente no coração de Caim. Porque Caim, meus queridos, ele ofertou qualquer coisa ao Senhor. Abel não. Abel deu do seu melhor. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia revela que as obras do seu coração de Caim já tinha maldade em si. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele já tinha inveja do seu irmão de alguma coisa. Os irmãos sabem, irmãos, que a Bíblia diz que quando ele matou o seu irmão, Deus foi falar com ele e disse, Caim, cadê o seu irmão? E ele disse, será que eu sou o tutor do meu irmão? E Deus diz, olha, eu vi que você o matou. O sangue dele clama a mim da terra. E ele diz, olha, o teu coração, não é mau. Ele disse, o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo. Portanto, irmãos, ele tinha um coração já invejoso. Os irmãos entendem? E com isso, meus queridos, nós entendemos que ofertar a Deus não é de qualquer maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não adianta nós ofertarmos, tentarmos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós temos que adorar a Deus de maneira certa. Irmãos, muitas pessoas querem adorar a Deus à sua maneira, cada vez mais. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estava vendo a entrevista de um músico recentemente, e ele estava... tem um disco, um músico secular, e tem um disco, ó, bem novinho, mas tem um álbum dele, não é? Que atrás tem assim, este disco é dedicado a Deus. E ele não é cristão. E o repórter perguntou, por quê? Ele disse, não, porque, olha só, irmãos, olha só. Ele disse, porque o judaísmo do meu irmão, junto com o espiritismo da minha mãe e o ortodoxismo, a esposa dele da igreja católica ortodoxa, juntando isso, eu tenho minha religião peculiar e particular. Eu adoro a Deus à minha maneira. Isso me fez refletir, irmãos, que as pessoas hoje estão assim, querendo adorar a Deus à sua maneira. Ou seja, Deus tem que se adaptar a nós e não nós a Ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E saiba de uma coisa, nem tudo que nos agrada a Deus. Nem tudo que nós achamos, Deus vai gostar disso. Não, meu irmão, tem coisas que não são assim. Nós precisamos buscar na Bíblia, na palavra de Deus, para saber o que agrada a Ele ou não, no nosso viver diário e também no nosso ofertar a Deus. Você está entendendo, meus queridos? E eu quero aqui citar uma história muito importante, que está lá em Números capítulo 10. A Bíblia diz, irmãos, que 2 homens, filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú, versículo antes, né, capítulo 9, fala que eles estavam bebendo, estavam ali, né, dando aquela bicada
no álcool, e depois disseram, vamos adorar a Deus de qualquer maneira, e colocaram fogo estranho para adorar a Deus. Era um tipo, né, de carvão, um tipo de, não sei o que de fato isso quer dizer, não sei se era um carvão, se era uma lenha, alguma coisa que Deus não tinha especificado na sua palavra. E o que aconteceu, irmãos? Ambos foram destruídos pelo Senhor, porque nem tudo que nos agrada a Deus, não é de qualquer maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz, no Evangelho de João, que quando Jesus chegou, irmãos, no templo, ele viu ali homens vendendo bois e cambistas trocando dinheiro. Irmãos, e a história diz, irmãos, que aquilo foi ideia dos sacerdotes. Eles pensaram, vem gente de todo mundo para adorar aqui, né, trazendo boi, arrastando pombo para poder adorar aqui. Ou então eles chegam aqui e saem doidos querendo comprar. Por que não vender no templo? Os irmãos entendem, irmãos? E os sacerdotes ainda disseram, não, mas espera aí, tem gente que vem com moeda da Babilônia, com moeda da Síria, por que eles não vêm aqui e não cambiam esse dinheiro com o dinheiro do templo, aqui dentro do templo mesmo? A história parece ser muito boa, né, meu irmão? Facilitando as coisas, mas não era o que o Senhor queria. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quando Jesus viu aquilo, causou nele uma verdadeira ojeriza, irmãos. A Bíblia diz que ele teve, né, a calma de sentar, fazer um azorrague, um chicote de 8 pontas. E a Bíblia não diz, irmãos, que ele tenha batido em ninguém, mas ele saiu ameaçando. Agora, irmãos, ele chutou a bancada dos cambistas, não é? E ele disse, olha, tire tudo isso daqui, né? Ou seja, irmãos, ele estava dizendo, o que agrada a vocês não me agrada. Então, irmãos, nós temos que entender que nem tudo que nós fazemos, nem tudo que nos agrada a Deus. Nós temos que adorar e viver para Ele, não a nossa maneira, mas a maneira dEle. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E essa mensagem ela é muito urgente para os nossos dias. Para mim e para você é muito urgente, porque nós queremos adaptar as coisas a nós. A gente chega até a achar versículos que se encaixam naquilo que a gente quer, tirando esse versículo do contexto, dando uma torcidazinha nele, né, para se encaixar naquilo que eu quero. Não, tá vendo? Achei, ó, né, achei um versículo que vai dizer que eu posso fazer determinada coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas nós temos que adorar a Deus conforme a sua vontade, não a nossa. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que acham que podem manipular a Deus com a sua oferta. Olha que coisa pesada eu estou dizendo, né? Mas é uma grande verdade. Como Caim, tem muitas pessoas que acreditam que podem manipular a Deus com a sua oferta. Caim, meus queridos, ele achava que o ritual estava tudo ok. Irmãos, tem religiões por aí que para eles o que vale é o ritual. Não importa a sua vida, mas participar do ritual. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem o que eu falei? Eu estava vendo um sacerdote de uma outra religião dizer, se, né, o adepto perdeu parte da liturgia, chega no meio, ele faz aquela parte da liturgia em casa, ele chega e completa o resto, porque o que vale a liturgia não vale a vida dele, não vale a intimidade com ele, mas sim fazer a liturgia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não se engane não, tem muito crente assim também, achando que é o ritual. Caim achava que era o ritual, era oferecer a Deus, estava ótimo, estou dando o que Deus quer, então está muito bem. Irmãos, tem pessoas que acreditam que manipula a Deus com a sua oferta, com a sua adoração. Meu irmão, não manipula. Nós temos que ofertar e nós temos que adorar a Ele conforme o que Ele quer. E eu vou provar aos irmãos, Jesus, lá em Mateus capítulo 5, fala de pessoas que querem ofertar ao Senhor com mágoa no coração. Ele disse assim, quando você sabe que alguém tem alguma mágoa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai até ele, reconcilia-te com ele, depois volta e oferece a tua oferta. Porque há pessoas que acham que pelo fato de estar ofertando não precisa ter comunhão, não precisa perdoar, não é? Pode ter, como disse um irmão certa vez para mim, meu irmão, eu chego a beber sangue, ele dizendo, eu chego a beber sangue, mexeu comigo, eu disse, ora, e o seu cristianismo? Não, comigo não é assim não. E eu fiquei, poxa, uma pessoa de um pouco mais de idade, né? E eu vi a dificuldade, irmãos, de algumas pessoas, porque acham que, não, essa pessoa tem um certo nível, né, na igreja, um certo cargo, e achando que aquilo está muito bom, meu irmão, não é o ritual. Os irmãos entendem? Jesus falou, nem quero essa oferta. Parafraseando o que ele falou, é isso, eu nem quero essa oferta. Se você não está bem,
Porque se você não estiver bem com o seu irmão, você não está bem com Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Se você não está bem, essa oferta para mim é inócua. Meus queridos, que nós aprendamos a ofertar a Deus tudo da nossa vida. A nossa oferta ela tem que ser completa. Não pode ser 50%. Não pode ser um culto aos domingos. Não, meu irmão, não pode ser uma oraçãozinha já puxando o chinelo assim de manhã, né? Ou pior ainda, aquela oração que você já está se cobrindo com o lençol. Não, meu irmão, é total. Né? Ainda que nós estejamos cansados algumas vezes para orar, mas a entrega tem que ser total. Esse é o tema, meus amados, do mais recente livro que eu escrevi, O Preço do Discipulado. Eu começo o livro fazendo uma pergunta: qual o custo, qual o preço do discipulado? E termino com uma única palavra: tudo. O discipulado exige tudo, meu irmão. É a sua vida por completo, por inteira. Irmãos, nós não podemos adorar a Deus só na igreja. A igreja é só o reflexo da nossa verdadeira adoração. Sabe onde nós adoramos, meu irmão? É em casa, entre os nossos parentes que não conhecem a Cristo. É na rua, onde as pessoas ridicularizam o Evangelho. É no nosso emprego, universidade, onde nós interagimos com os outros. É lá onde nós exercemos o nosso cristianismo, onde nós adoramos a Deus. Será que nós deixamos nos influenciar pelas pessoas do mundo? Será que nós agimos igual a elas? Se assim for, meu irmão, nossa adoração é inócua. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus não nos chamou para sermos influenciados por eles, mas pelo contrário, para influenciá-los através do Cristo que há em nós. E quando eu falo nisso, irmãos, eu sempre lembro, né, da nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Quando ela vai visitar sua prima Isabel, ela vem com Jesus, né, no ventre. E a presença de Jesus alegrou o menino que estava, né, João Batista, o bicho já era pentecostal, né? Porque dentro do ventre, ele já começa aquele rebuliço, né? Pela presença de Jesus. Você está entendendo, irmãos, que eu e você temos que ser como ela? Onde nós chegarmos, irmãos, essa presença maravilhosa de Cristo em nós deve alegrar os corações das pessoas, deve trazer uma diferença. Irmãos, eu sou de um tempo, não é, em que os mais antigos pastores diziam: onde quer que você está, você pode estar fazendo a mesma coisa. Não é? Eles não tinham coragem de dizer, mas eu vou dizer: você pode estar jogando futebol, num campo de futebol, mas em você tem algo diferente. Você está entendendo? Você pode estar dentro do supermercado fazendo compra igual aos outros, reclamando do preço igual aos outros, mas as pessoas, quando olham para você, a presença de Cristo em você deve causar alguma diferença. Você está entendendo, irmão? Então, meus queridos, a nossa oferta, ela não pode ser parcial, ela tem que ser completa. Meus queridos, certa vez o nosso grande rei Davi, ele foi ofertar ao Senhor, e ele chegou, né, numa eira de um homem chamado Araruna, onde tinha um monte, e ele chegou lá, e Araruna, quando viu aquilo, tem até uma cidade da Paraíba, né, com esse nome, quando ele viu aquilo, ele disse: pronto, Davi aqui, peguei em bomba. Aí já foi logo: olha, Davi, peça o que quiser, que é todo seu. Eu disse: não, calma, meu irmão, vim em paz, vim adorar o Senhor, eu quero determinado monte, né, para adorar. Não, é seu, é seu. E Davi disse: não, deu o preço correto. Olha que coisa linda, irmãos. Davi sabia a preciosidade que é adorar a Deus. Ele disse: deu o preço correto, porque eu não ousaria adorar o Senhor com nada que não me custasse nada, ou com alguma coisa que não me custasse nada. Na verdade, as suas palavras foram: eu não ofertaria ao Senhor nada que não me custasse. Então, meus queridos, nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida tem que ser uma oferta a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A nossa vida tem que ser uma oferta a Deus, amados. E olha só, meus queridos, muitas pessoas acreditam que o Senhor recebe de qualquer maneira, porque nós estamos na graça. Irmãos, lé do engano, não é bem assim não. O Senhor recebe conforme Ele quer, porque Ele não quer o ritual, Ele quer relacionamento. Foi isso que Samuel disse. Ele disse: Deus não quer ofertas e sacrifício, Ele quer que lhe obedeça. Ele disse: é melhor obedecer do que? É melhor obedecer do que? Os irmãos estão entendendo? Ele disse: Deus não quer sacrifício, não. Ele quer que você obedeça e depois sacrifique. Irmãos, Jesus, lá naquele grande sermão, naquela grande exortação de Mateus 23, ele exorta os judeus, né, os fariseus, dizendo assim: vocês ofertam, vocês dizimam do hortelã, da murta, do endro, de tudo, mas esqueceram da misericórdia.
Aí ele disse, é necessário que vocês façam isso e não esqueçam daquilo, ou seja, que vocês dizimem e ofertem, mas não esqueçam da misericórdia, porque sem a misericórdia o dízimo e a oferta não é nada. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não é de qualquer maneira, tem que haver um empenho da nossa parte, ou seja, nós temos que entregar tudo. Irmãos, o que é que Caim nos ensina? Que podemos aprender com Caim? Irmãos, Caim nos ensina que não é o ritual que agrada a Deus, é a nossa intimidade. Os irmãos entendem? Não é a maneira que você canta, não é a forma que você fica observando a pregação, não só a quantidade de dias que você vem à igreja. Isso tudo é muito importante, faz parte do culto. Isso é imprescindível para o nosso culto pessoal. Porém, irmãos, não é o ritual, é a nossa intimidade. Porque se tudo isso não tiver intimidade com Deus, é só religiosidade vazia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É só religiosidade vazia. Irmãos, Caim me ensina que eu não devo ofertar a minha maneira, mas a maneira de Deus. Ou seja, quando eu falo de ofertar, eu estou falando de entregar a nossa vida da adoração. Não é a minha maneira, é a maneira de Deus. Os irmãos entendem? Se existe alguma coisa que não agrada a Deus, eu não devo fazer. Se existe alguma coisa, irmãos, que está fora totalmente do que ele estipula para o culto, eu não devo fazer. A Bíblia diz, por exemplo, irmãos, que no culto deve haver ordem. Os irmãos estão entendendo? No culto deve haver ordem. E se não houver ordem, não é? Esse culto não está agradando a Deus. E quantos cultos não agradam a Deus por não ter ordem? Nem tem pé nem cabeça. Não é, irmãos? É uma bagunça total, não é assim, irmãos? Então um culto desse não pode agradar a Deus. Um culto que serve apenas para alegrar corações, isso não agrada a Deus. Porque o culto, em primeiro lugar, estou falando de culto mesmo, não estou falando agora da nossa adoração pessoal, estou falando do culto nas igrejas. O culto, em primeiro lugar, é uma entrega. Nós não viemos receber, apesar de recebermos. O nosso culto, irmãos, é uma entrega. Eu venho agradar e agradecer ao Senhor, venho entregar ao Senhor o meu louvor. Isso é o culto, não é um recebimento. A gente tem o costume, principalmente nós pentecostais, dizer, eu vou ali receber, não é? Vou no culto ali receber. Não, meu irmão, nós estamos enganados. Na verdade, o que nós temos que fazer é entregar. O culto é uma entrega. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, meus queridos, Caim, ele nos ensina que o pecado, ele vai me levar para longe de Deus, a despeito da minha religião, a despeito da minha oferta. E o pecado vai fazer com que eu faça coisas que nunca imaginei. Sabe por quê, irmãos? Caim matou Abel. E ele não matou um inimigo, ele não matou um desconhecido, ele matou seu irmão. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Que coisa terrível, por causa do pecado, por causa da inveja, né? Por causa daquele sentimento maligno no coração. O pecado vai fazer isso, independente, meu irmão, se eu estou na igreja. Eu e a pastora Sulamita conhecemos uma cantora, uma mulher de Deus, irmão, mas casada, infelizmente, com um homem totalmente fora, né? Fora vamos dizer assim, fora da intimidade com Deus, para não dizer outra coisa. Irmãos, o homem estava na igreja num domingo, e na segunda-feira ele mandou matar um outro camarada. Os irmãos estão entendendo? Na terça-feira ele estava preso. Na quarta-feira a irmã já tinha vazado aqui de uma pessoa, está em outro estado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Dentro de um instante Deus mostrou quem ele era. Sabe por quê? Não importa a religião. No domingo ele estava louvando a Deus na igreja. O homem tinha uma eloquência, falava, só não cantava, mas falava bonito, aquela coisa toda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mandou matar um homem na segunda-feira. Um homem a quem ele devia. Ele devia a este homem e mandou matá-lo. Olha que coisa, irmãos. Não é a religião. Os irmãos entendem? E o pecado vai me fazer coisas que eu nunca imaginei. Então, irmãos, adoração e pecado não combinam. Caim me ensina isso. Adoração e pecado não combinam. Eu tenho que estar alinhado com Deus para adorar. E o nosso irmão Abel, irmãos, ele nos ensina que nós temos que ofertar a Deus as primícias. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Abel, ele ofertou a Deus primícias. Você sabe o que é primícia, meu irmão? São os primeiros frutos, as primeiras coisas, as melhores. Os irmãos estão entendendo, irmão? Para Deus não é qualquer coisa, é a primícia, é o melhor, é o primeiro. Irmãos, eu acho tão lindo. Tem pessoas aqui na igreja que às vezes dizem assim, pastor, olha, eu recebo e já reservo o do Senhor, é o primeiro. O resto
Eu pago as coisas, eu faço primeiro do Senhor. Estou falando agora de dízimo, derramamento de dinheiro, né? De coisas físicas. Mas o mais importante, meu irmão, que eu sei que essas pessoas também reservam o seu melhor tempo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Suas melhores forças, o melhor, a sua melhor arte, né? Os seus melhores dons são para o Senhor. Isso é que é importante para Deus, irmãos. As primícias. Abel me ensina isso. Abel me ensina, meu irmão, que o exterior é importante, mas ele não é vital. Os irmãos estão entendendo? O culto é importante, mas ele não é vital. Quando eu falo de culto, estou falando das coisas exteriores. Você ficar de pé, levantar os braços, louvar, cantar, ouvir a palavra é muito bom. É importante, mas não é vital. Sabe por quê, irmãos? Vital nós temos intimidade com Deus. Porque pode chegar um dia de você estar numa situação onde não vai ter uma igreja física, onde não vai ter um irmão com quem você cantar como Paulo e Silas. Talvez você esteja só. Então aqui tem que estar bem eu e Deus. Eu posso chegar numa situação de talvez assim de desespero, de fato uma pessoa endemoniada, e eu não vou poder correr e chamar o pastor, a missionário, a pastora. Não, meu irmão, é você com Deus e Deus com você. Você está entendendo, irmãos? Situações no seu emprego, na sua escola, da qual você vai precisar dar uma palavra, e essa palavra não pode vir de você, tem que ser do Espírito Santo. E para isso, meu irmão, você tem que estar em intimidade com Ele. Abel, irmãos, ele me ensina que primeiro eu tenho que ofertar a Deus segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Tenho que ofertar a Deus segundo a sua vontade. E ele me ensina, irmãos, que mesmo que queiram me destruir, eu vou adorar a Deus. Porque eu garanto, irmãos, que eu estou aqui especulando, lógico, mas eu acredito, irmãos, que em algum momento Caim tenha dado indícios a Abel que o invejava. Porque o invejoso sempre dá indícios. A gente sempre consegue, né, detectar quem tem inveja, né, quem não gosta da gente. Eu tenho certeza que aqui e ali, Caim, eu estou aqui especulando, não é um texto bíblico, amém? É uma crença minha, eu acredito assim. Eu acredito que Abel deve ter visto e disse: meu irmão, como ele está equivocado, mas eu vou continuar adorando a Deus, dando o melhor. Irmãos, essa é uma lição tremenda para nós. Muito mais nesse tempo que as pessoas querem fazer o que se dá na telha, né? Adorar a Deus da sua maneira, fazer do seu jeito. Meu irmão, nós temos que aprender realmente a adorar a Deus, e adorar a Deus de verdade. E o preço, meu irmão, dessa adoração é tudo. Assim como Deus deu tudo para nós, nós temos que dar tudo para Ele. Amém, irmãos? No que tange a adoração a Deus, não é o exterior que conta, apesar de ser importante, mas o que conta é o coração. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículos de 22 em diante, ele diz, né, o versículo 21, ele diz assim: por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? E no versículo 22 ele começa a dizer: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Não é assim que está no texto, irmãos? E o Senhor diz: ora, mas eu nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam o pecado, a iniquidade. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Irmãos, o que importa, na verdade, é fazer a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não cante bem. Talvez você não toque bem. Talvez você não pregue. Talvez você não tenha, né, aquela eloquência ou aquela influência. Mas, meu irmão, se você serve a Deus no seu cantinho, com os seus dons, você está entendendo, meu irmão? É isso que conta. Quando chegar diante dele, o Senhor não vai dizer: está chegando o grande pastor da grande igreja, com milhares e milhares. Não, meu irmão. Ele está dizendo, ele vai dizer: eis aí a minha serva, o meu servo, independente do que tenha, né, talvez ganhado 1000 almas, ou ganhado só uma, ou ganhado nenhuma, mas servido a Deus como instrumento dele. O que conta, no final das contas, é isso. Que nós possamos aprender com Abel, meu irmão, e desaprender com Caim. Os irmãos entendem? Que nós possamos ofertar a Deus o nosso melhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.